Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino. Vamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristezas nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestres não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, é meu eternal vestuário, no céu nunca mais se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, pra mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, mas astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. Essa deve ser a esperança de todo cristão, de todo salvo. Falar em salvação, vamos ler um versículo na palavra de Deus em São João, no capítulo 3, versículo 5. É um encontro de duas nobres criaturas, de dois heróis, dois grandes homens, Jesus e Nicodemos. São João no capítulo
3, versículo 5, quando Nicodemos procurou Jesus, a saber, a respeito da salvação e dos dons dos céus, Jesus começou um diálogo com ele e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de eu te ter dito isso? Necessário vos é nascer de novo. E o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vamos trabalhar um pouco em cima desse texto. Na Bíblia Sagrada, tanto quanto no nosso entendimento, existem leis, as leis espirituais, as leis universais, as leis de nossa pátria e as leis espirituais são dadas por Deus, as leis universais são dadas pela natureza, lei da gravidade, lei da rotação e translação, a lei da física, né? A lei de Ohms, e tantas outras leis que existem por ali, e as leis brasileiras também, né? Lei do trânsito, e aí no Congresso é cheio de lei, né? Deixa quieto. Mas deu para entender, né? Você vai às leis do trânsito e você diz, olha, vai a 80, cuidado, né? Cuidado com a curva, né? Sinais, lombada, pedestre, animais. E você pode viajar tranquilamente, transgredindo todas as leis. Mas de repente, aí você chega numa sinaleira. Olha lá, um amarelo, antigamente era assim, né? Um amarelo, um verde, um vermelho. Amarelo alerta, vermelho para e verde transita livremente. Hoje já mudou um pouco. Mas dá para entender que você tem que parar ali. Porque se você não parar, você vai se arrebentar, né? Aí você e outros também vai ser prejudicado. A lei 80, aí o guardinha tá lá atrás né? Numa esquina ali, no azar, escondidinho, multou. Chega no final do ano, vem ali uma multa pesada. É uma advertência. Mas se vai cumprindo com advertência, e multa, no fim vão fazer o quê? Vão caçar a tua carteira. Você não está apto para transitar no território brasileiro, muito menos em outros países. Deu para entender? Então existem essas leis, não para amaldiçoar o homem, mas para abençoar, para preservar em saúde física e financeira também. Aqui Jesus estava falando sobre Nicodemos de uma lei espiritual. Necessário vos é nascer de novo. Que é nascido da carne, é carne. É lógico. Né? Tem um período, maturação, gravidez e tal, mas chegou o período de nascer, vai nascer. Nasceu da carne. Mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então o nascimento do Espírito, ele vem de Deus. Como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Você não entendeu, Nicodemos. O vento sopra e você não o vê, mas você percebe. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você ouve a sua voz. E assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Você
Você não vê, mas você sente, você percebe a transformação que está dentro de ti. E aí agora, por causa disso, o apóstolo Paulo diz que os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e isso que tudo se fez novo. Não é verdade? E também Romanos 8 diz que agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, quer dizer, aqueles que nasceram de novo, que não andam segundo a carne, que Jesus falou para Nicodemos, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que bênção, não é verdade? É uma bênção maravilhosa, só para aqueles que já passaram pelo novo nascimento. A Bíblia também fala sobre a lei da semeadura. É outra lei que está dentro do contexto bíblico. Em Efésios 6:7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, presta atenção. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semear no Espírito, do Espírito, o que semear da carne colhe a corrupção. Mas do que semear no Espírito, do Espírito herda a vida eterna. De novo nascimento vem outra lei, que é a lei da semeadura. Quando nós rezemos, oramos, né? A oração do Pai Nosso. Aí é tão linda a oração do Pai Nosso, não é verdade? Perdoai as nossas... Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é verdade? E agora, José? Será que nós realmente estamos prontos para perdoar, para seguir essa lei do perdão? E aí Jesus continua, porque se perdoardes, se não perdoardes o vosso irmão, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vem a lei do perdão. E eu confesso que eu já sofri muito por não conseguir vencer essa lei. Depois nós vamos chegar lá. Vamos trabalhar um pouquinho mais em cima do texto da palavra de Deus. E ali, Tiago fala sobre a lei da fé e das obras. E aí ele aperta um pouco. Tiago é meio direto. Eu creio que Tiago era meio sanguíneo. Pedro era colérico. João era fleumático, né? E tinha o melancólico também. Mas deixa essa parte, não quero trabalhar sobre os 4 temperamentos controlados pelo Espírito. E Tiago era duro na palavra. Não tinha meia curva, não. Era assim, sim, não, não. O que passou disso é procedência maligna. Mas ele fala de uma lei, a lei régia, ou a lei real, a lei do Sinai. Eu quero trabalhar em cima um pouco desse texto. Tiago, no capítulo 2, e no versículo 8, ele fala sobre a lei régia. Em outra tradução diz lei real. Que é a lei dos 10 mandamentos, a lei do Sinai. Existe o evangelho do Sinai e o evangelho da cruz. Vou trabalhar em cima disso aí. Mas ele também falou de uma outra lei, a lei da liberdade. E Paulo aos Gálatas, ele trabalha sobre a liberdade da lei. E aos Coríntios,
Paulo trabalha sobre a lei sem liberdade. Ai. Como é que trabalha, irmão José, sobre esse agrupamento de leis? Quando se fala sobre a lei régia, a lei dos 10 mandamentos, está falando sobre a lei, a espinha dorsal, e é distribuída em 613 mandamentos, tudo está escrito em Levítico, depois é repetido alguma vez em Deuteronômio, porque é explicado novamente para aqueles que nasceram depois no deserto, abaixo de 40 anos, porque acima de 40 anos ficaram todos, somente 2 homens ficaram, Josué e Caleb, porque o resto morreram no deserto, por não conhecer o propósito de Deus para a vida deles, murmuraram e deixa quieto. Daí veio Deuteronômio novamente repetindo as leis que foi escrito em Levítico lá no Sinai, enquanto o povo esperava pela primeira tábua da lei que foi quebrada, e aí Deus mandou Moisés subir pela segunda vez, e aí escreveu os 613 mandamentos, espalhado entre a lei moral, cerimonial e a lei penal. A lei do Sinai era olho por olho e dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. Assim estava escrito. Então, aí Paulo aos Gálatas, você precisa ler, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, que nenhuma carne se salvaria. E aí ele faz uma comparação de Abraão, que pela fé serviu a Deus com suas obras, livre da lei, e foi justificado pela fé. Ele fazendo essa comparação para trazer para os gentios aos pés de Jesus e livrar os judaizantes do jugo da lei. E agora Tiago vem pregando a lei da liberdade. O que é a lei? A lei da liberdade. A lei da liberdade, eu estou liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo, está consumado. O véu do tempo se rasgou-se. E eu tenho essa liberdade para chegar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Agora eu não preciso pedir para Maria, nem para o Papa, nem para Pedro, nem para Paulo, nem para ninguém. Eu mesmo tenho acesso diante de Deus, dobro o meu joelhinho ali num canto, qualquer lugar eu faço um altar de oração, ou andando mesmo, dirigindo, estou falando com meu Deus. Eu tenho a lei da liberdade, me dá essa liberdade para chegar diante do Todo-Poderoso pelo sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. E a lei da liberdade me dá essa liberdade. Agora eu não posso viver. A lei da liberdade, Paulo ensina o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Capite? Eu posso fazer qualquer coisa, mas não me convém. O Espírito Santo que está em mim me avisa. Não. Eu tenho a sensibilidade espiritual para saber quando eu posso avançar ou quando eu tenho que parar. Ou tenho que esperar. A lei da liberdade me dá essa liberdade. Posso fazer. Mas eu estou agradando a meu Deus? Quer comamos ou quer bebemos? Bebamos, disse Paulo. Fazemos tudo para a glória do Senhor, não para a minha glória. E agora vem a lei sem liberdade, a liberdade sem lei. Os gentios que estavam tendo liberdade sem lei. Não existia uma hierarquia. Alguém que nós deveríamos de prestar conta, ou que os gentios deveriam de prestar conta. Eu gosto de fazer um exemplozinho bem prático. Tem aquele cachorro, né? O Vaval, Bilu, o Vavalzão. E ele tá amarrado na corrente. E ele, quando vê um cachorro passar lá fora, ele ia fazer aquele estardalhaço todo. Não é que ele é brabo.
Não é que ele é bravo. Ele está bravo porque ele está amarrado. Agora, se soltar ele vai lá dar uma cheiradinha. Até pode brigar contra o cachorro. Porque ele está numa lei sem liberdade. Quando ele se solta, ele faz estradalhaço. Não é verdade? E tem aquele outro cachorro que está solto. O fura-saco, o vira-lata, como nós chamamos. Então esse não tem dono. Esse está numa liberdade sem lei. É o gentil que fazia tudo quanto é coisa. Aquele que não tem religião nenhuma, não tem igreja nenhuma, ele nunca confessou, ele não tem pastor, não tem padre, não tem mulher, não tem... Eu vivo na minha liberdade sem lei. Não presto conta para ninguém. Ai. Entende? Então, existe a lei da liberdade que Tiago fala. A lei da liberdade, ela é aquele cachorrinho que ele está ali, não está na corrente, está no quintal, pode deixar a porteira aberta, mas ele fica com a colinha erguida esperando seu dono. Eu sei que posso ir lá e fazer isso, fazer aquilo, mas eu sei que se aquilo que eu faço vai prejudicar a minha vida espiritual, vai escandalizar o outro que está olhando para mim como um espelho. Nós somos uma carta escrita por Deus e lida pelos homens. Já falaram isso para você? Você é uma carta escrita por Deus. Lá em Hebreus 12, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço de lado e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e toda a afronta e deixou, mas assentou-se à destra de Deus, a qual está sentado intercedendo por nós. Quer dizer, deixamos de lado. Não é pecado, mas é um embaraço. E olha que tem gente embaraçada por aí. E depois, é que nem aquele cachorrinho, né? Volta aqui, ó. E se ele ainda volta e vai para a casinha dele, amém? Pior é quando não volta mais, se fica desviado e ai, Jesus amado, tem misericórdia. Então, quando nós vivemos na lei da liberdade, presta atenção, meus irmãos. Quando nós vivemos na lei da liberdade, com que Cristo nos libertou, aí nós temos acesso ao trono da graça, ainda que alguém venha nos machucar, mesmo que o nosso homem interior fica ferido, entra dentro de nós aquela revolta, mas a lei da liberdade não me deixa, porque a lei da liberdade me atrai aos pés de Jesus Cristo, e Ele, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em pecado, em delitos, Ele entregou a sua vida por nós. Agora nós vamos pedir força, graça. Me ajuda, Pai, ter misericórdia, sendo misericordioso, como está em capítulo 5, versículo 9, se não me foge a mente, ou 7, de São Mateus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, isso está lá no versículo 11, e disserem todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque antes perseguiram os vossos pais, os profetas, antes de vós, porque será grande o vosso galardão. Então, quando eu sou perseguido, não vou jurar vingança. Eu me espelho e me lembro de uma palavra, eu tenho que parar porque as horas já se avançaram.
em Gênesis capítulo 12, versículo 3, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então não vou jurar vingança. Pelo contrário, vou ter misericórdia. Eu tenho misericórdia daquele que me ofendeu, que me bateu, que eu vou semear a boa semente. Por quê? Porque eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Agora me vem outro versículo na cabeça, em Efésios capítulo 2. Capítulo 2. Efésios diz assim, que agora nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e fomos ressuscitados. E agora, através dessa ressurreição, Ele nos deu acesso diante de Deus Pai. Então, quando eu não consigo alcançar por mim mesmo, olha que Jesus falou para Nicodemos, eu preciso trabalhar nessa linha ainda. Necessário você nascer de novo. Uma criança que nasce, ela protesta, ela diz não, ela não quer, ela é embirrenta, ela anda sozinho, ela pediu para nascer, é totalmente dependente daquela que lhe trouxe a vida. Agora, quando fica grandinho, aí já não quer mais a mão da mãe, aí já não quer mais o conselho dos pais. Mas se todo dia eu estou nascendo de novo, Senhor, eu sou dependente de Ti, da Tua misericórdia, me concede graça para perdoar, me concede graça para amar, me concede graça para Te servir. Eu não preciso ir para a corrente, mas também não quero abusar da minha liberdade, porque eu sei que das Tuas mãos vêm todas as coisas para mim. A Tua misericórdia, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Paulo disse que a graça de Deus é que nos consola. A minha graça te basta, disse Jesus. Disse Deus para Paulo. Então ele podia dizer, então não vamos abusar da liberdade daquele que nos amou. Mas vamos agradecer a Deus. Vamos glorificar a Deus. Vamos bendizer o seu nome. Vamos ser fiel. Todos nós, irmãos, para servir a Deus e andar nos seus caminhos, nós temos uma hierarquia espiritual. Assim como Abraão deu dízimo para esqueci, o sacerdote Melquisedeque. Abraão, mesmo servindo a Deus, sendo o pai da fé, mas tinha Melquisedeque a prestar conta, deu dízimo de tudo. Todos nós temos uma hierarquia espiritual, nossos pastores, nossos irmãos que nos ganharam para Jesus, é aquele que intercede por nós, e Jesus Cristo, a qual está à destra do Todo-Poderoso intercedendo por nós. Necessário você nascer de novo. Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E se eu estou em Cristo, nova criatura e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus nos concede graça, amor, paciência, misericórdia, perdão, para buscar sempre o amor de Deus em nossos corações, nossas vidas. Não deixando a nossa congregação, não deixando de amar nossos irmãos, ainda que com lágrimas, ainda que muitas vezes não conseguindo entender, mas quando o sinal está vermelho, não avança, meu irmão. Dá uma paradinha, espere em Deus, confia nele. A sinaleira da graça, da misericórdia de Deus vai ser aberta para você e para mim. E nós podemos passar seguro. Lá na frente podemos cantar aquele hino, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou.
Que Deus abençoe em nome de Jesus, para a glória dos Pai. Amém?